Quadro Dossiê, para quem não sabe, é aquele quadro onde a gente vai desvendar o passado e o pós-filme, né, de algum personagem da Disney que a gente conhece pouco da sua história, né? E hoje a gente vai falar de um dos melhores personagens masculinos das animações Disney, em minha humilde opinião. Eu tô falando do José Bezerra, vulgo Flynn Rider. Então solta a vinheta e vem comigo. Olha, eu sempre digo aqui que é que se inscrever nesse canal é de graça, né? Deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações. E sempre falo, né, para que se inscreva quem gosta de animação, ou sobretudo quem gosta de enrolados, né, já que a gente vai falar, como eu disse, do Flynn Rider, né? E agora com o Disney Plus chegando aí, eu devo dizer para vocês que vai vir muito conteúdo, mais conteúdo ainda, né, sobre esse mundo que a gente gosta tanto, que é o mundo da Disney, né? Deixa aqui no comentário outros personagens que vocês acham legal, pra gente saber fuçar um pouco mais da história, aqueles personagens que a gente conhece pouco, né, sobre, como eu disse, o passado, ou pós-filme, né, o que aconteceu com ele depois que o filme acabou, né. Deixa aqui sugestões, então, no comentário de outros personagens que merecem aqui um quadro dossiê. Compartilha também aqui com seu amiguinho, com o amiguinho seu que você sabe que gosta desses assuntos, compartilha. Dê sugestões desse canal, que vai ajudar bastante aqui no engajamento também. Eu já fiz outros quadros dossiês aqui, né? Deixa eu contar pra vocês do que a gente já falou aqui nesse quadro. A gente já falou a história do Hércules, a gente já contou o que aconteceu com o Hércules antes do filme, né, dele, o que aconteceu depois também, dele com a Meg, né? Já falamos também aqui da Esmeralda, né? A gente sabe que a Esmeralda é uma cigana, eu contei pra vocês o que aconteceu com a Esmeralda antes do Corcunda de Notre Dame, né? O que aconteceu também depois do Corcunda de Notre Dame. Já falamos também da Isma, da nova onda do Imperador. Eu vou deixar todos os links aqui, né, na descrição do vídeo, e vou deixar também aqui em cima, linkado, né, para vocês que quiserem ver um pouco mais da história desses personagens. Deixa eu dizer para vocês que quem quiser também acompanhar um pouco mais do meu trabalho, né, eu tenho um podcast, né, o Multiverso Mickey. Ele tá aí nas melhores plataformas digitais de música, Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, né. Tem episódio novo toda segunda-feira, e por lá, além de falar das animações, né, sobre Disney, Pixar, eu também falo sobre os live actions, falo também sobre Marvel, Star Wars. A gente abrange um pouco mais desse leque aí, né, que a Disney ela proporciona pra gente, né? Então quem quiser ter episódio novo toda segunda-feira. Tá, então vamos falar aqui sobre a história do Flynn Rider, mas eu sempre gosto de dizer pra vocês, né, o que eu vou me basear pra contar a história do personagem. Eu não tô inventando na minha cabeça, né? Eu sempre tiro de algum material que a própria Disney fornece pra gente, que eu já contei pra vocês aqui, que a Disney de vez em quando ela faz materiais, né, que contam, que abordam um pouco mais a história daquele personagem. Pra história aqui do Flynn Rider, então, além do Enrolados, né, filme de 2010, eu também vou usar o curta Enrolados para Sempre e a série da Rapunzel, né? As Enroladas Aventuras da Rapunzel, que passa lá no Disney Channel, que poucas pessoas incrivelmente conhecem. E eu já vou logo dizer para vocês que é uma série que eu recomendo bastante, que expande bastante aí o universo do Enrolados, né? Ela tem 3 temporadas, a série já foi finalizada, mas está passando a 3ª temporada no Disney Channel. Porque a gente conhece lá o Flynn Rider, né, na história do Enrolados, a gente sabe que ele é um ladrão, a gente sabe que ele tem um passado aí aventureiro, a gente sabe que ele terminou com a Rapunzel, mas o que aconteceu antes, né? Como é que foi a infância do Flynn Rider, o que aconteceu também depois com eles, que acabou enrolado. A gente vai discutir isso aqui hoje. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer um pouco mais a história dele. Flynn Rider, vulgo José Bezerra, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, né? Ele, na verdade, ele não é nem sempre foi um ladrão. Ele tem um pezinho na realeza, ele é filho de um rei, portanto, o Flynn Rider, ele é um príncipe. Ele é filho do rei Edmund e da sua mãe, que a gente não conhece o nome, né? E os pais batizaram ele de Horácio. Logo quando o José nasceu, eu vou falando José, mas na verdade o nome dele original é Eugene.
Tô falando José pra gente se familiarizar, porque aqui no Brasil ele ficou conhecido como José. O seu pai, ele decide então evacuar, né, o seu reino, após o reino estar sendo tomado por pedras misteriosas, que depois a gente descobre que na verdade é uma pedra da lua, que é bastante perigosa, né? Inclusive, tudo leva a crer que essas pedras acabaram matando a mãe do Flynn Rider, né? A mãe do José. Então, com medo de perder, né, o seu filho e perder também o seu reino. Há um quarto de século eu fiz você ser levado para o mais longe possível. Mas depois de todo esse tempo e toda a distância, você acabou aqui. Eu quase não sobrevivi, mas nem todo mundo teve a mesma sorte. A sua mãe. Então ele ordena que todos os seus súditos do reino evacuem o reino, né? Inclusive o Flynn Rider. É revelado então que para salvar a vida do seu filho, o rei Edmundo, ele pede para que uma serva leve o Flynn Rider, e depois é revelado que ele é deixado em um orfanato, ainda muito pequeno. Então a gente vê que o Flynn Rider, ele não conhece nada do seu passado, do pezinho da realeza. Ele cresce então no orfanato, adota o nome, né, de José Bezerra, batizam ele de José Bezerra, né, no material original Eugene, né, e na verdade ele pensa que os pais dele são aventureiros, que estão aí ao redor do mundo em busca de aventura, que um belo dia vão voltar para buscar ele. E, inclusive é nesse orfanato que ele é deixado que ele vai conhecer aí, né, o seu futuro companheiro de aventuras, praticamente o seu irmão, o Lance. Ninguém! Esquece! Pegamos ele depois. Temos problemas maiores no momento. Foi nessa fase então também do orfanato que o José ele vai adotar aí o seu pseudônimo, né, que ele vai ficar conhecido como Flynn Rider. Eu vou te poupar dessa triste história do pobre órfão José Bezerra, porque ela é meio deprê, sacou? Esse Flynn Rider, ele é o personagem aí de um livro, né, que ele lia toda noite no orfanato, e que era um cara bastante aventureiro, né, cheio de aventuras, e que ele achou que ele acabou se fascinando tanto por esse personagem que ele acabou adotando esse pseudônimo para ele, né? Tinha um livro. Eu costumava ler todas as noites para as criancinhas. As aventuras de Flynn Rider. Pilantra, fanfarrão, homem cheio da grana, se dava bem com a mulherada. Ele não contava vantagem, claro. Para um adolescente sem nada, sei lá, parecia ser a melhor opção. Não conta pra ninguém sobre isso, tá bem? Após deixar o orfanato, então, o Flynn e o Lance, eles vão se tornar aí ladrões famosos de todo o reino de Corona, né? Inclusive, também eles vão fazer aí parceria com outros ladrões aí, né, de personalidade duvidosa, né? Inclusive aí nessas parcerias da vida que eles conhecem aí os irmãos gêmeos, os irmãos Sterling, que a gente conhece lá no filme Enrolados. Eles tiveram tanta aventura juntas, né? O Flynn e o Lance, né? Que além de Corona, eles tiveram por outros reinos. Inclusive eles contam até que eles estiveram na Itália, né? Onde o Flynn aparentemente aprendeu a ficar fluente em italiano. Tempos depois, já ser seu amigo Lance, que aparentemente estava preso, né? O Flynn Rider e os irmãos gêmeos lá, os Sterling, eles vão fazer aí o que seria o crime que vai deixar eles ricos, aparentemente, que vai mudar a vida deles. Eles estão aí, né, já pula para os eventos do filme Enrolados, onde eles estão tentando roubar a coroa da princesa perdida. Ah, não. Não. Isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. Isso é muito ruim. Eles nunca acertam o meu nariz. Jura? E daí? Pra vocês é fácil falar, né? Vocês estão muito bem. E aí já pula então para os eventos do Enrolados, então eu vou pular, né? Não vou contar o que aconteceu no filme, porque o que a maior parte das pessoas conhece, né, é a história do Enrolados. Então faz sentido eu ficar falando aqui sobre ela. Enfim, sós, querida. Aliás, gente, pra mim, o Flynn e a Rapunzel são um dos melhores casais da Disney. Pra mim, são um dos casais mais reais, né? Eu acho muito legal a gente ver eles se apaixonando, né, durante o filme, né? Não é aquela história lá de amor à primeira vista, né, que acontece na maior parte nas animações clássicas, mais clássicas da Disney, né? Não que eu ache errado essa história aí de amor à primeira vista,
mas torna mais real o fato de a gente ver ele se apaixonando, né, conforme vai passando o tempo. Bom, após o José então salvar aí, né, a Rapunzel, né, da mãe Gothel, né, o José ele vai morar no palácio da Rapunzel, né, com a família da Rapunzel, com os pais da Rapunzel, no palácio de Corona. E a gente vê aí que o José ele vai ajudar a Rapunzel a entender um pouco mais dos poderes do seu cabelo mágico, que voltam a crescer, né? Pra quem não sabe, depois do enrolado, os cabelos da Rapunzel crescem de novo, né? Na série As Enroladas da Aventura da Rapunzel. E o José então vai ajudar a Rapunzel e em busca do porquê que os cabelos dela são daquele jeito. E a partir daí o José, a todo momento, ele vai tentar casar com sua lourinha. Ele vai tentar casar, vai propor o casamento pra ela, né? Tem uma forma melhor de celebrar o amor que tenho por esta moça do que essa. José, você deixou cair alguma coisa? Não. Mas a Rapunzel, ela tá um pouco mais preocupada naquele momento em curtir a sua liberdade, já que ela passou 18 anos presa em uma torre, né? Perfeitamente compreensível, né, que ela queira fazer isso, né? E também, como eu disse, ela tá querendo ir em busca aí das respostas do porquê que seu cabelo tem esses poderes mágicos. Então, amigões, vamos tentar fazer o pedido mais uma vez. E nesse lugar maravilhoso que é Vardaros, uma das mais lindas cidades do mundo. É perfeito! Ela não disse não na primeira vez que você pediu? É que você podia ter pensado que aquela vez era perfeita também. Então aqui nesse momento, o José, ele agora deixou a sua vida de crime para trás, né? Inclusive depois ele reencontra, né, o seu amigo, o seu companheiro, o seu irmão Lance, né? E eles vão deixar essa vida de crime para trás. E a gente vê então que o José também já está perfeitamente acomodado no Palácio de Corona, né? E é nessas aventuras então que ele acaba reencontrando o seu pai, o rei Edmundo. Essas estátuas são os nossos ancestrais. Geração após geração se sacrificou para esconder essa pedra do mundo. E aí ele descobre então a sua origem, né? Que ele é um príncipe aparentemente, né? Que ele tem um pezinho na realeza. E ele descobre então por que o seu pai acabou abandonando ele, né? Quando ele era pequeno. Após o ocorrido, mandei meus súditos partirem para nunca mais retornarem. Até o meu próprio filho. Mas o José, ele vai demorar um pouco, né, em aceitar o seu pai. O pai vai ter que reconquistar a confiança dele aos poucos. Uma coisa que também depois a gente pode até contar mais pra frente, né, é que a série aqui, ela tem uma amiga, que é a Cassandra, que é a dama de companhia da Rapunzel, que acaba se virando depois inimiga deles, né. Mas eu não vou contar muito sobre isso agora, né, só saiba que isso aconteceu, né? E que inclusive esse vai ser um dos plots da série, né? E aí depois de que tudo está restabelecido, né? A Cassandra se arrepende do que aconteceu, de ter traído a sua amiga, de ter traído o José, né? Finalmente o José, depois ele faz a sua última tentativa de pedir a sua lourinha em casamento e ela finalmente então diz sim. Então a gente vê que eles não casaram logo após o final do Enrolados, né? Demora um certo tempo, demora alguns anos, né, aparentemente, para que eles se casem. E o José, então, depois disso, quem diria, né? Ele vai virar aí chefe da Guarda Real de Corona, né? Auxiliado pelo Max. E aí, no curta Enrolados para Sempre, a gente vê o casamento atrapalhado, né, do José com a Rapunzel. E aí eles têm o seu final feliz. E ele não perde o seu bom humor, ele até fala, né, que ali, no dia do seu casamento, é o dia que ele perdeu a liberdade dele. Mas logo depois ele corrige, daí fala que esse é um dos dias mais felizes da vida dele. Pois é, essa é a história do José Bezerra, né, no original Eugene, né, ou Flynn Rider, né, para muitos conhecem, né. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais, né, da história dele. A gente percebe que a série Enrolados, como eu disse para vocês, e o curta também, né, mas mais a série vai expandir. Além mais da história da Rapunzel, ela vai expandir também a história do José, né? A gente conhece sobre a origem dele, quem é ele, né? E tem outros personagens também que vão ganhar bastante destaque aqui na série no Enrolados. Como eu disse,
Quem não assistiu, dever de casa, assiste a série As Enroladas Aventuras da Rapunzel, que só tem 3 temporadas, então rapidinho acaba. São episódios curtos, de 20 minutos, então rapidinho você assiste mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se encontra então no nosso próximo vídeo aqui do seu Mundo Camundongo. Tchau e até a próxima!